João capítulo 14, versículos 1 a 27, nós vamos ler esse texto inteiro e depois queremos tirar algumas lições que dizem respeito aos benefícios que nós recebemos quando a salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós nos alcançou. Então ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me ama, ou quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Vamos orar. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha ser conosco nessa noite. De maneira especial, a Tua palavra venha nos edificar, venha nos alimentar, venha nos fortalecer, Senhor, e venha estimular, Senhor, a nossa fé, Senhor, em direção não apenas à esperança que temos da Tua companhia enquanto estivermos correndo a carreira que o Senhor propôs para nós, mas muito mais, que a nossa fé, ó Deus, conduza a nossa esperança à eternidade e à certeza de que quando o Senhor voltar para buscar aqueles que são seus, como o Senhor mesmo prometeu nesse texto que lemos, nós vamos estar no meio do povo que irá habitar contigo eternamente. Por isso, que o Senhor seja conosco, Senhor, e venha nos alcançar nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos na celebração da ceia do Senhor, e nós sempre lembramos isso, é o único culto que, quando nós não estamos presentes e alguém vem celebrar, nós pedimos que ele fale sobre algo que tenha relação com essa obra salvadora que Cristo fez por nós.
Recebemos salvação eterna e essa salvação ela está se desenvolvendo de forma progressiva a partir da obra que Jesus Cristo começou e que Ele vai completá-la até o dia da sua segunda vinda. Quando cremos em Jesus Cristo, nós somos livres da culpa e do castigo do pecado. Por isso que Paulo pôde dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que o próprio Jesus, em João 5,24, pôde dizer: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então a vida eterna, ela se torna uma realidade na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Quando nós falamos em vida eterna, não estamos falando em primeira ideia, só uma ideia absoluta de uma vida que não acaba mais. Essa é a tendência normal que nós temos quando pensamos em vida eterna. Nós temos uma vida que não acaba mais. Só que vida eterna, no sentido salvífico, salvador, ela não significa uma vida que não se acaba mais. Porque os ímpios terão uma vida que não se acaba mais em tormentos e em sofrimentos, no inferno e depois no lago de fogo. A vida eterna, ela tem a ver com essa mudança de condição que pela fé em Jesus Cristo a nossa vida foi conduzida. Como Paulo diz em Romanos capítulo 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou como ele vai afirmar em Romanos 5, 9, que antes de havermos crido em Jesus Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos, havia uma barreira de inimizade que nos separava. Não era Deus o nosso inimigo, éramos nós por causa do nosso pecado e por causa da nossa decisão de viver independente da vontade e dos mandamentos de Deus, que classificava a nossa vida como inimigos dele. Mas pela fé em Jesus Cristo, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 1, ele diz: justificados pela fé, agora temos paz com Deus. Nós que estávamos afastados de Deus, agora fomos trazidos para perto dele e agora vivemos em comunhão com ele. Lembrando que paz ali não significa aquele testemunho que a pessoa diz: eu entreguei minha vida a Jesus Cristo e senti uma paz no coração. Essa não é a paz que Paulo está falando ali. O que Paulo está dizendo é que antes de crer em Cristo nós éramos inimigos de Deus, vivíamos em inimizade contra Ele, queríamos seguir um estilo de vida diferente do que Ele planejou. Mas agora, depois que cremos em Cristo, essa barreira foi removida, o pecado foi removido e agora podemos nos relacionar com Deus como amigos. Então a vida eterna, ela se estabelece por esse momento em que nós estávamos afastados e agora somos aproximados de Deus, passamos a ter comunhão com Deus e recebemos da sua parte a vida eterna, porque a nossa salvação e o restabelecimento dessa comunhão, ela depende exclusivamente da obra que Cristo fez. Ela não apenas restabelece a nossa comunhão aqui nesse mundo, ainda nessa vida com Deus, mas essa comunhão ela vai adentrar a eternidade, como o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos capítulo 5, quando ele diz: justificados pela fé temos paz com Deus, e não apenas isso, mas temos livre acesso a essa graça, e ele vai falar da manifestação da glória de Deus, ou seja, da certeza que nós temos de que quando Jesus Cristo voltar para buscar o seu povo, por causa dele, por causa da obra que ele fez para salvar a nossa vida, nós vamos estar no meio do povo que ele vai levar. Então é básico a ceia, é um princípio básico. Ao comermos o pão e ao bebermos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor olhando para o passado até que ele venha, na certeza de que quando ele vier, nós vamos ser levados para habitar com ele eternamente. E aqui, contexto do capítulo 14 ao capítulo 13, onde Jesus começa a ser mais claro com os discípulos e falar acerca do momento de separação que estava iminente. Daqui para que morte de Cristo e o seu sepultamento possivelmente iria levar 2 dias, não mais que isso. Nós estamos naquele momento da última ceia, nos discursos que ocorreram naquele último momento em que Jesus esteve reunido com os 12. Daqui ele sai para o Getsêmani, do Getsêmani ele sai preso, da prisão ele sai para o lugar de julgamento e do julgamento ele sai para a cruz.
Então, chegou aquele momento em que Jesus tem que ser claro para os discípulos: eu estou indo, partindo, e para o lugar que eu vou, vocês não podem ir agora. Não é que vocês não podem ir, mas vocês não podem ir agora. Vocês irão depois, tanto que alguns apóstolos eles morreram por crucificação, da mesma maneira que Cristo morreu. Então, Jesus começa a dizer para os apóstolos que está chegando, está findando o período de tempo em que eles tinham a sua companhia e a sua presença física no seu meio. E isso começou a deixar os discípulos angustiados. E para confortar o coração dos discípulos, Jesus inicia esse discurso do capítulo 14, fazendo algumas promessas para eles, fazendo algumas afirmações ou revelando coisas a eles que iriam acontecer com eles após a sua partida. Primeira coisa que Jesus deixa claro para os discípulos é que é possível a um discípulo de Jesus Cristo viver de maneira tranquila, viver de maneira estável no que diz respeito à realidade emocional, ainda que as coisas comecem a andar de maneira diferente daquilo que a gente esperava. Porque os discípulos esperavam que Jesus ele não morresse. Ele assentasse no trono de Israel, levantasse um exército, marchasse contra o Império Romano, vencesse o Império Romano, escravizasse não apenas o Império Romano, mas as nações ao redor, e aí Israel ia voltar àquela velha glória que ele tinha no Antigo Testamento. Lembra, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, eles vão perguntar para Jesus: será este o tempo de restaurares o reino a Israel? Jesus disse: não vos compete saber os tempos e épocas que estão determinados pelo Pai para a sua própria autoridade. E ele vai dizer qual é o propósito de Deus para a vida dos apóstolos e para a vida dos discípulos. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui Jesus começa dizendo para os discípulos que eles não permitissem que o coração deles sofresse de angústia por causa desse rompimento, por causa da ausência física e do convívio físico de Jesus para eles. E Jesus dá o remédio para isso. O remédio para que nós não nos sintamos desesperados ou profundamente, como o termo é usado hoje, deprimido, porque a vida não acontece como nós esperamos, as coisas não acontecem como nós esperamos. Nós precisamos confiar na soberania daquele que está sentado no trono. Querendo ou nós aceitarmos, Jesus Cristo está sentado no trono, é Ele que reina, é Ele que governa todas as coisas, nada acontece sem a sua permissão e nada acontece sem a sua ordem. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que a vida de um discípulo de Cristo é vivida, como Paulo diz em Romanos 1,17, de fé em fé. Então não quer viver desesperado com a vida, não quer viver desesperado com as circunstâncias adversas que continuamente surgem diante de nós. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, se nós quisermos viver uma vida tranquila, ainda que diante dos nossos olhos parece que o mundo está caminhando numa direção contrária e a nossa vida também, então eu preciso confiar em Deus e confiar em Jesus Cristo. Eu não tenho o controle, Ele tem. Então, se as coisas desandam, eu não desespero, eu descanso na mão daquele que tem o controle de todas as coisas. Segunda coisa que nós vemos aqui é que a obra que Jesus Cristo há de realizar, ela vai prover a segurança eterna, aí sim, habitando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena comunhão na eternidade. Ele vai dizer aqui que os discípulos, enquanto ele não retornasse,
ou nesse período de tempo em que eles estariam separados, mas era um período de tempo, não seria eternamente. Então eles deveriam confiar em Jesus Cristo, confiar em Deus Pai e aguardar o dia que Ele há de voltar para nos levar agora, para habitar com Ele definitivamente, para nunca mais haver separação. Então Ele vai dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Então não existe possibilidade do céu lotado. Não existe. Eu me lembro quando nós estávamos estudando o livro de Apocalipse, fizemos o cálculo do tamanho daquela figura da Jerusalém Celestial. Aquela que desce do céu, que é um cubo, né, certinho. Então, só naquela parte, se fôssemos calcular literalmente aquela figura como um prédio, naquele prédio, se as pessoas tivessem a estatura que nós temos como seres humanos, caberiam folgadamente 100 bilhões de pessoas morando. Pelos cálculos que fizeram há cerca de, eu acho, 15, 20 anos atrás, de maneira regressiva em relação à população do mundo, eles chegaram a afirmar, lá pela década de 80, 90, que até 1950, puxando a raça humana para trás, havia mais gente viva entre a década de 90 e a virada do século, do ano 2000, no mundo, do que havia nascido desde Adão até 1950. Então, pensando numa conta dessa, nós não tivemos, desde a criação até agora, 20 bilhões de pessoas no mundo. Só aquele cubo lá da cidade cabem 100 bilhões. Então, Jesus tranquiliza os discípulos, dizendo para eles que não vai faltar lugar para eles. Lá na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então não tem jeito de você ficar sem ter um lugar lá, para você ou os discípulos de Cristo ficarem sem ter um lugar lá. E ele vai dizer: pois vou preparar-vos lugar. Quando ele faz essa afirmação, gente, ele não está dizendo que essas moradas que ele falou anteriormente ainda não estão prontas e ele foi construir. O lugar está pronto, mas a porta de entrada ainda não estava. Então, quando ele diz eu vou preparar lugar, ele está falando desse momento em que ele vai abandonar eles agora, ele vai para o Getsemane, no Getsemane ele vai ser preso, ele vai ser conduzido ao julgamento e aí ele vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender os céus e vai assentar no trono. Então, quando ele diz que vai preparar lugar aqui, ele está falando da cruz. Ele vai estabelecer um marco através do qual todas essas promessas que ele está fazendo de vida eterna e habitação eterna com ele no céu se tornarão uma realidade e uma realidade definitiva. Então é a partir da cruz, é a partir da obra de Cristo que as portas do céu se abrem para nós. E ele vai dizer: e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Ele, em primeiro plano, está fazendo alusão à sua ressurreição. Ele morreu, os discípulos se desviaram, cada um foi para o seu lugar. Ele ressuscitou e foi buscá-los. Que o diga aos discípulos de Emaús, que estavam voltando para casa, só que Jesus havia comprado eles. Havia pago um preço na cruz para que eles se tornassem parte do seu povo, a fim de que eles pudessem viver em comunhão com Ele eterno. Então Jesus foi buscar aqueles que são seus ainda, que humanamente falando parece que toda a esperança houvesse acabado. Então Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou e Ele apareceu para os discípulos. E por 40 dias Ele ensinou a eles, por 10 aparições, acerca do reino de Deus. Depois o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 9 em diante, e o relato de Lucas 24, 50, nós vemos o relato, o registro 50, eu acho que é o 52, se eu não me engano, nós vemos o registro da ascensão de Cristo voltando aos céus. Então, a primeira promessa que nós temos é que é possível, como discípulo dele, nós encontrarmos paz no meio da tormenta, encontrarmos segurança no meio da tempestade.
É só confiar nele e saber que Ele está na tempestade, Ele está conosco na tormenta e Ele vai estar conosco em todos os momentos difíceis que nós passamos e viermos a passar. Segundo, Ele realizou a obra que de verdade definiu o estado da nossa vida na eternidade. Ele preparou o lugar. Quando ele voltou e apareceu para os discípulos ressuscitado, o carimbo de Deus estava nisso, e esse carimbo veio muito mais lá no Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Existe lugar para todos os discípulos dele, existe um lugar nos céus para todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. E agora nós vemos aquele momento de conflito dos discípulos. Depois do Pentecostes nós não vemos mais isso. E ele vai explicar isso a partir do versículo 15. Essa mudança de instabilidade espiritual que os discípulos tinham. Vez por outra parece que a fé deles ia embora. Então até aqui nós vemos alguns conflitos dos discípulos para conseguir compreender, entender e aceitar de forma absoluta aquilo que Jesus está dizendo. Então Jesus se apresenta: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho aqui está relacionado àquilo que ele disse no início. Os discípulos não teriam que ficar questionando aquilo que Jesus estava ensinando. Os discípulos não teriam que ficar duvidando daquilo que Jesus estava dizendo. Eles simplesmente só deveriam crer. Então, muitos dos conflitos que nós enfrentamos na vida é produto da nossa incredulidade. Jesus fez a promessa, Deus fez a promessa na sua palavra, nós conhecemos a promessa que Jesus fez, nós conhecemos a promessa que Deus fez, e ainda assim de vez em quando nos encontramos com um surto de incredulidade, desacreditando em tudo aquilo que Ele falou. Mas Jesus disse: você quer viver de maneira estável? Confie em Deus e confie em mim. Esse tipo de crise aqui, de dúvida, ele seria resolvido com o derramamento do Espírito Santo. Então, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí ele fala dessa dificuldade de uma compreensão momentânea que os discípulos tinham acerca da relação do filho com o pai, do pai com o filho e do pai e do filho com eles. Ele vai dizer: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, quando ele diz quem vê a mim, vê ao Pai, ele não está dizendo que ele e o Pai são a mesma pessoa. O escritor aos Hebreus, ele explica isso em Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3, quando ele apresenta o Filho como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, quando Deus quis se revelar ao mundo, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo, no limite que eu e você, como seres humanos, temos capacidade de conhecer. O termo que o escritor aos Hebreus ali apresenta, a expressão exata, o reflexo da sua glória, é uma glória que está no limite da percepção dos sentidos. Então não adianta Deus mostrar mais, não adiantaria Deus se mostrar mais, porque os seres humanos não tinham capacidade de compreender. Mas tudo aquilo que eu e você precisamos saber acerca de quem Deus Pai é, só é olhar para Jesus Cristo e ouvir as suas palavras e ver a maneira como ele andou, como ele se relacionou com aqueles que são seus. Por isso que ele diz que para saber quem é o Pai, basta que você olhe para mim. Os atributos, a divindade e tudo mais que diz respeito ao caráter do Pai são inerentes à pessoa do Filho. Então ele vai dizer: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E ele diz: crede que estou no Pai, o Pai em mim, crede ao menos por causa das obras. E isso ele está repetindo desde o capítulo 6, fazendo alusão ao fato de
de que as manifestações poderosas que aconteciam através da sua vida testificavam o aval e o apoio que o Pai Celestial estava dando a ele, estava confirmando tudo aquilo que ele estava pregando. E aí ele vai falar da bênção que nós temos de termos os céus abertos para nós, e por causa disso nós podemos orar. E aqui dentro do contexto, a oração que Deus não vai deixar de responder é aquela em que eu estou expressando o desejo de conformar a minha vida à sua palavra e confiar e acreditar em tudo aquilo que os discípulos estão com dificuldade de crer. Eles não estão crendo em Jesus, eles estão questionando Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele deixa claro que vai chegar o momento em que toda essa dúvida vai ficar para trás. Então, o que vai marcar a vida desses discípulos, ou o que vai caracterizar a vida deles? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário vai possibilitar a gente, como discípulo, ao invés de questionar Deus, a amá-lo. Então, a partir daqui, ele vai repetir aquilo que ele repetiu desde o capítulo 10, que a marca que vai evidenciar a vida de um discípulo é o amor. Só que nós, como pecadores, não temos condições de viver à altura do amor que Deus exige de nós. Por isso, ele vai enviar outro Consolador. Apesar da sua ausência física, não visível conosco, ele envia o Espírito Santo para que esse Espírito nos guie na verdade. Ou como vimos lá no final também, ele nos ensine todas as coisas e ele nos faça lembrar de todas as coisas que nós aprendemos acerca de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele vai se afastar fisicamente, mas ele vai continuar presente no meio dos seus discípulos através do Confortador, do Consolador, do Espírito da verdade que o Pai dará aos seus discípulos ou enviará. Ele vai dizer aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que é uma pessoa como Cristo é, que é divino como Cristo é, que é sábio quanto Cristo é e que nos fará compreender a vontade do Pai e a verdade do Pai como Cristo assim o fez. Então os discípulos, eles nunca seriam abandonados. A sensação de abandono da parte de Deus nunca pode fazer parte da vida de um discípulo. Por quê? Porque ele sabe. O Espírito Santo veio habitar nos seus discípulos para que eles soubessem disso. Então, por força da habitação do Espírito Santo, que ocorreu a partir do Pentecoste, ninguém ouve mais nenhum escrito do Novo Testamento com um apóstolo com crise de fé. Você não vai ver mais. Depois do Pentecoste, esses questionamentos que eles faziam a Jesus Cristo antes desapareceram totalmente, porque a obra que o Espírito Santo veio fazer é justamente nos auxiliar nas nossas fraquezas, como Paulo diz em Romanos 8:26, a função do Espírito Santo é nos guiar na verdade, ele é o Espírito da verdade. A função do Espírito Santo é nos levar a glorificar a Jesus Cristo, reconhecendo não apenas ele em sua divindade, mas que tudo aquilo que ele fez e ensinou é verdadeiro. Ele também vem dar continuidade à compreensão da revelação de Deus. Lá no verso 26 ele vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então nos tornamos templo do Espírito Santo, nos tornamos habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, começando com o novo nascimento, ele inicia uma boa obra em nós, e Paulo em Filipenses 1:6 vai dizer que ele vai completar até o dia de Cristo. A presença do Espírito Santo em nós nos conduzirá a demonstrar para o mundo como é que se ama a Deus. E aqui nesse texto, por 3 vezes, Jesus Cristo vai dizer como é que se ama a Deus. E não é cantando que nós amamos a Deus, não é dizendo com as nossas lábios que nós amamos a Deus, nem tampouco sentindo que nós amamos a Deus. Ele vai dizer por 3 vezes aqui, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar aqui é no sentido de obedecer os mandamentos do Senhor. Verso 21 ele vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
Então, antes de obedecer, eu preciso conhecê-lo. E a única maneira de conhecer os mandamentos de Deus é a partir das Escrituras, é a partir da Bíblia Sagrada. Por isso que aquele que é discípulo de Cristo, ele não pode pensar em ser um discípulo de Cristo sem que a leitura das Escrituras e o estudo das Escrituras faça parte da sua vida, como algo extremamente importante e inegociável, porque Jesus vai dizer que somente ama Ele quem tem os mandamentos e o obedece. E para ter os mandamentos, é necessário que eu compreenda que a leitura bíblica é algo essencial para a minha caminhada cristã. Então, eu provo que eu amo a Deus tendo seus mandamentos, no sentido de conhecê-los e obedecendo os seus mandamentos. Quanto mais eu obedeço, mais eu demonstro quanto amo a Deus. E aí a consequência natural é, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí ele vai, eu vou colocar a palavra aqui, não aquele, mas, e aquele que tem os meus mandamentos e me ama, ele será amado pelo meu Pai. No sentido de um amor filial, de um amor de filho, não de criatura, que apesar de Deus cuidar e fazer com que o sol brilhe e a chuva caia sobre ele e ainda prover um lugar para ele morar e dar alimento pela vida toda, só que se ele morrer, ele perdeu a sua vida. Mas aqueles que são alvos do amor paternal, que fazem parte da família de Deus, eles têm os mandamentos e os guarda. E quando a gente diz isso, a obediência nunca vai ser 100% por força das nossas imperfeições. Mas a ideia aqui é que aquele que ama a Jesus Cristo de verdade, ele vai perseguir a santificação, porque ela é o marco, ela é o carimbo que demonstra visivelmente que as pessoas pertencem a Deus. E isso é possível na nossa vida por causa do Espírito Santo que nos foi enviado. Então ele fez a exigência, mas também ele enviou o escape, o Espírito da verdade para habitar conosco. Então ele diz, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Enquanto mais devotamos a nossa vida para buscar conhecer os mandamentos de Deus, quando mais devotamos a nossa vida para procurar obedecer os mandamentos de Deus, mais nós conheceremos quem Jesus Cristo é. Ele diz que há de se revelar de maneira mais especial para aquele que tem os seus mandamentos, obedece os seus mandamentos, é amado pelo Pai e será amado por Ele. E aqui no verso, ele vai repetir isso, no verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedece a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, o que testifica de verdade que nós fomos alcançados por essa obra salvadora é justamente a mudança de rumo que a nossa vida toma. Agora, ela vai passar a ser devotada para buscar a Deus, para buscar a vontade de Deus e para viver de acordo com a vontade de Deus. E aí nós voltamos para o verso 20, quando ele diz, naquele dia, vós conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim, e eu neles. Verso 19, ainda o povo e o mundo não me verá mais. Então, o que é esse mundo aqui? São justamente o grupo de pessoas que não está se importando em nada em conhecer os mandamentos de Jesus Cristo e nem tampouco obedecê-lo. Aquele que é discípulo, pelo fato do Espírito Santo vir fazer nele morada, pelo fato de no Espírito Santo Deus vir fazer morada e Jesus Cristo vir fazer morada nesse pecador, mudando o seu coração e mudando a direção da sua vida, esse buscará ter os mandamentos de Deus e obedecê-los. Então, a morte de Cristo nos dá uma coisa que a lei não dava.
pela vida do Espírito Santo habitar em nós, nós agora podemos obedecer a Deus e podemos crescer nessa obediência. E ele vai dizer: isto vos digo, tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vos la dou como o mundo dá. O mundo não tem como proporcionar um programa que possa gerar paz entre pecadores. Nós vemos muitas tentativas no mundo inteiro de pessoas desejarem ou se esforçarem para tentar promover a paz por outro meio. Elas fazem passeata, elas fazem abaixo-assinado, elas fazem programas, elas fazem uma série de coisas tentando conscientizar o ser humano de que é necessário que eles tenham paz um com o outro. Só que essas mensagens e essas tentativas não têm o poder para transformar o coração do homem. Somente a fé em Jesus Cristo pode produzir isso. Então a paz que nós encontramos em Cristo, ou só encontramos em Cristo, o mundo não pode dar. Não pode. É preciso ser restabelecido primeiro a paz com Deus. E depois da paz com Deus estabelecida, aí sim a paz entre os homens, pelo menos por aqueles que agora têm paz com Deus, ela se tornará possível. Então Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Ele veio simplesmente remover aquela barreira de inimizade que era estabelecida pelo pecado, e agora, removendo o pecado e cravando ele na cruz, ele abre as portas do céu, abre as portas da comunhão, abre as portas da salvação, abre as portas da vida eterna. E é por causa disso, por causa dessa segurança que temos, de que pela fé em Jesus Cristo nós podemos viver uma vida de confiança e de estabilidade e de paz no meio do caos. É por causa da presença do Espírito Santo habitando em nós, é pela certeza de que a nossa morada eterna está nos aguardando no céu por causa da obra de Jesus Cristo. É por saber que enquanto estamos aqui nessa vida não estamos abandonados, não estamos só, mas temos o Espírito de Deus habitando em nós e o Pai e o Filho caminhando conosco continuamente, e a certeza que temos de que no final da nossa jornada não é a perdição eterna, não é a condenação, não é o lago de fogo que nos espera, mas é o reino do nosso Pai Celestial, é o reino de Jesus Cristo em glória, no qual nós seremos introduzidos e iremos viver com Ele para sempre. Então aqui nesse capítulo 14 temos uma série de promessas que, se confiarmos, certamente irá estabilizar o nosso coração, ainda que lutas, ainda que tribulações e ainda que muitos sofrimentos possam nos atingir no curso da nossa história. Para nos mantermos estáveis nesses momentos difíceis, a receita é uma só: devemos confiar em Deus e devemos confiar de que tudo isso que Jesus nos disse e nos prometeu é verdadeiro, inclusive a vida eterna, a habitação eterna e a segurança de que o Espírito foi enviado para garantir a nossa chegada lá. Então, quando comemos esse pão, bebemos esse cálice, nós estamos afirmando que todas essas promessas são nossas. Elas foram aplicadas à nossa vida, ainda que não estejamos vendo todas manifestas de forma visível, quando nós, pelo Espírito, fomos levados a crer. Então a ceia é o momento em que nós celebramos isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 26: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte. Ou seja, toda a nossa confiança e esperança está depositada naquele ato passado, que nos garante: todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Temos a certeza de que vamos estar no meio do povo que vai habitar com Ele eternamente. E essa certeza, ela nos foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 de Romanos, Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E não apenas isso, Ele geme em nós,
e nos faz desejar a vinda do Filho de Deus com o seu reino de glória para nos buscar e nos levar para habitar com Ele. Então, quando participamos da ceia, estamos celebrando essas verdades. Por isso, vamos curvar a nossa cabeça e vamos pensar nisso. É de fé em fé. Confie em Deus e confie também em mim. Foi isso que Jesus disse. Então, se eu quero viver uma vida esperançosa, em meio às lutas que o curso desse mundo traz para nós, eu só preciso confiar em Deus e confiar naquilo que Jesus ensinou e prometeu. Então, curva a sua cabeça e pense nisso. Você que é batizado, então você é convidado para participar desse momento. E a partir do pão e do cálice, expressar a sua confiança de que a obra que Cristo fez no passado está transformando a sua vida no presente e vai lhe entregar a Ele perfeito no futuro. Te agradecemos, Senhor, por essa viva e eterna esperança que na cruz, Senhor, foi estabelecida para nós. Por isso quero te agradecer, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para enxergar na cruz a obra de salvação que o Senhor realizou, para que eu, Senhor, e para que todos aqueles que vieram a crer em Ti tenham certeza de vida e de vida eterna. Por isso, que o Senhor venha ser conosco nessa noite e ao participar desse momento, possamos não apenas estar comendo algo físico ou bebendo, mas estejamos a partir desses elementos, nos lembrando, Senhor, trazendo à nossa memória essa obra maravilhosa que o Senhor realizou para trazer salvação para nós. Por isso, recebe o nosso louvor por essa obra tão grandiosa, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar perto dele. Vamos estar distribuindo os elementos. Pode participar da ceia do Senhor aqueles que são batizados e creem de todo o coração na salvação que Cristo realizou. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado, diga, seu Filho amado, para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, diga, na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu, vivo com o Pai está, porque eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.